Hoje o tema da nossa mensagem é estrangeiro. Você já sabe disso, porque a gente já falou em algum lugar aí, né? Tomara que você tenha visto. E eu confesso que poucas mensagens que Deus me deu foram tão diretas como essa. Tão diretas, tão assertivas e até fáceis de fazer, porque é algo que eu sinto que o Espírito Santo quer nos direcionar. Eu até creio que eu vou ter que, ao passar do tempo, estudar cada vez mais essa mensagem. Não sei se eu vou pregá-la mais vezes, porque eu acredito que é algo que Deus quer tratar conosco. Tratar quem nós somos, da onde é a nossa cidadania, a que país nós pertencemos. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Bom, antes de começarmos, eu não vou ler a Bíblia agora, mas só para eu dar uma introdução aqui, sobre o que é um estrangeiro. O que ele é? Quem é esse estrangeiro? O que seria, dado ao dicionário, dado ao senso comum, quem é esse estrangeiro? É um peregrino, propriamente aquele que viaja para longe do seu próprio país. Um viajante, um andarilho. Alguém que não está na sua terra natal. Esse é o estrangeiro. E aí, você que está aqui me ouvindo hoje, você já viveu a experiência de sair do Brasil? Quem já viveu essa experiência? Levanta a mão para mim rapidinho aí. Muitas mãos levantadas, o pessoal está viajado aqui nesse lugar, que bens. Quem nunca saiu do Brasil? Levanta a mão. Deus vai te honrar, meu querido. Vai chegar a sua hora. Então, eu já saí do Brasil uma única vez, eu fui para a Argentina, fui para o Uruguai, a gente fez um cruzeiro que passava por lá, Buenos Aires, e... Qual que é o Uruguai? Montevidéu, Montevidéu. E aí, é legal porque você vai para um país onde não falam a sua língua, onde tem costumes diferentes dos seus, onde todo mundo tem hábitos lá que diferem daquilo que vocês estão acostumados. E aí, vários países do mundo, nós vamos ver que existem tipos diferentes de cultura. Por exemplo, eu não sei se você sabia, mas na Colômbia, existe o hábito de todo mundo se chamar de vizinho. Tipo assim, sabe, você chama o cara de mano? Eu não sei vocês, mas... eu chamo todo mundo de mano, principalmente que eu não sei o nome. Então eu conheço a pessoa, e aí, mano, tudo bom? Como você tá? Não sei o quê. Chamo às vezes mulher de mano. Eu vou falar com a Kátia, mano, você não sabe. Chamo ela de mano também. Então, eita. Tá, amém. Não, mensagem do pastor, essa hora eu fiquei preocupado, vou até deixar longe aqui, nada demais. Enfim, e lá esse hábito que eles têm de chamar uma pessoa, não é de mano, é de vizinho. Então, quando eles te conhecem, ô vizinho, você está bem? Como vai o seu dia? Tal. É um hábito que eles têm na Colômbia. Por exemplo, na Arábia Saudita, é comum homens andarem de mãos dadas. Comum, dois amigos, caras são brother, tal. Vamos andar, vamos ali na padaria juntos? Tá bom. Eles dão a mão e saem andando. E relacionamento entre homem e mulher, de marido e mulher, eles não podem demonstrar afeto publicamente. Então ele não vai andar de mão dada com a esposa dele, ele vai andar de mão dada com o marido. Aí você fala, nossa, estranho isso aí. Não, gente, é um hábito, é um costume daquele país. No Japão, por exemplo, eles não usam o número 4. No Japão, eles não têm o hábito de usar o número 4. Eles falam 3 e 5, porque a palavra 4, no Japão, óbvio, é a mesma coisa que morte, ou a fonética é parecida com morte. Então, eles não usam, eles não têm esse costume. E nos Estados Unidos, um costume que todo mundo tem lá é de jogar o papel higiênico aonde, gente? Na privada. Quem já foi para os Estados Unidos sabe. Aí eu fui para o cruzeiro com a minha esposa, terminei o que eu estava fazendo, peguei o papel. E onde eu jogo esse papel? Porque no cruzeiro é igual lá nos Estados Unidos, né? Você joga na privada que ela suga. E aí não tinha onde jogar, não tinha um saquinho. Aí eu fiquei, meu Deus, onde eu enfio esse papel, gente? Aí tinha um negócio lá, eu joguei no negócio lá. Depois que eu descobri que não era para ter jogado ali. E tadinha da moça que foi limpar o nosso quarto, ela deve ter ficado doida. E aí, eu conheço americanos que eles vêm para o Brasil e eles ficam indignados. Eles, como que vocês têm um saquinho de cocô no banheiro? Eles não entra na cabeça deles. Não, mas vocês guardam o saquinho? A gente guarda, depois a gente leva para o lixo, tal, é isso. Aí eles ficam abismados. Então, existem diferentes tipos de costumes e hábitos de acordo com o lugar de onde você veio. É isso.
Cada lugar tem o seu hábito, o seu costume e a sua cultura. Bom, falado isso, vamos ler o texto que nós colocamos lá como base, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. Se você tiver o texto aí em algum lugar, abre no celular, é bom você abrir, e eu quero que você deixe ele aí anotado. Depois eu vou ler esse texto de novo, eu vou ler primeiro só o versículo 11. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Bom, então, nós vamos falar aqui de um contexto que está acontecendo naquele período. Eu vou dar um pouquinho de aula de história para vocês, história da igreja, tá bom? É rapidinho, só para vocês compreenderem o que eu quero dizer. Pedro, ele foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, certo? Naquele tempo, Pedro, ele começa a pregar, ele prega para os gentios, mas o foco da pregação de Pedro vai ser os judeus. Aqueles que eram filhos de Moisés, Abraão, essa galera. E Paulo foca em pregar para os gentios, os romanos, os gregos, esse povo aí. Então, cada um foca o seu ministério para um lado. Essa carta que Pedro escreve aqui, carta de 1 Pedro, ela é direcionada a judeus que estavam espalhados pela Ásia. Os termos históricos dão como a diáspora. Diáspora, o que é? O que significa diáspora? É você invadir um país, pegar aquele povo e espalhar aquele povo por outros países. É uma pessoa que foi forçada a sair da sua terra natal. Foi isso que aconteceu com esses judeus aqui, para quem Pedro está pregando. E aí lá em Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. A essas pessoas que Pedro está endereçando essa carta. Para quem está espalhado, quem era judeu, quem foi perseguido, foi espalhado ali pela Ásia, é para aquele povo que Pedro está endereçando aqui essa carta. E aí, esses judeus, eles sofreram perseguições por vários povos diferentes. Há muito tempo atrás aqui, de quando Pedro escreve, eles foram perseguidos pelos assírios, depois pelos babilônicos, depois pelos romanos, e todos eles ajudaram a tirar um pouquinho de judeus da terra natal deles. Então, vinha uma galera de fora, invadia Israel, guerra, matava o povo, não sei o quê, pegava uma galera e espalhava para outros países. E aí vinha depois os babilônicos, fizeram isso, praticamente destruíram Jerusalém, e aí mais para frente os romanos continuaram a aterrorizar ali os judeus. Então é para esse povo que Pedro está conversando, uma galera que não está na sua terra natal, ok? E aí, eles estão conversando com o povo que foi expulso da própria terra, um povo que vivia naquela época no Império Romano, e um povo que estava sofrendo perseguição por ser cristão. Porque nesse período aqui, quem era o imperador era Nero. Ele era o imperador romano. Se você estudou um pouquinho de história, você sabe que Nero perseguia os cristãos. Nero, ele chegou ao ponto, porque ele era louco da cabeça, de queimar Roma e botar a culpa nos cristãos. Falar, foram os cristãos que queimaram aqui. E foi ele que propagou aquilo, foi ele que botou fogo em tudo. Então esse cara perseguia os cristãos. E é para esse povo que Pedro está pregando, para essa galera. Uma galera que causava incômodo aos romanos. Os cristãos daquela época eram extremamente desconfortáveis para os romanos. Primeiro ponto do porquê eles eram desconfortáveis. Eles não enxergavam o imperador como divindade. Naquele tempo, você tinha que olhar para o imperador e achar que ele era um deus. Você não simplesmente tinha que, respeitar a autoridade. Ele não era só o governante. Eles queimavam incenso em favor de César, que era a autoridade máxima, o título dado a muitos imperadores. Então, ele não era tratado simplesmente como Nero, um governante. Não, ele era um deus. E logo, esses cristãos aqui, eles não conseguem enxergar Nero como Deus. Por isso eram perseguidos. Outros motivos do porquê também eles eram perseguidos, porque eles faziam reuniões escondidas. O cristianismo, ele cresceu no meio dos escravos, porque vieram aqueles homens, pescadores, apóstolos de Jesus, se espalharam, e no meio dos escravos, no meio das cavernas, das casas, foi ali que o cristianismo cresceu.
E aí, por conta disso, por conta desse motivo, eles achavam esquisito. Falaram, o que esse povo se reúne aí dentro de caverna? Tem alguma coisa estranha aí, não cheira bem. E aí, aumentou a perseguição por conta disso. E tinha até alguns boatos acerca dos cristãos, que eles eram, por exemplo, carnívoros. Sabia disso? Lá na igreja primitiva, surge um boato em Roma e começam a perseguir cristãos porque falavam, eles são carnívoros, eles se reúnem e falam que comem o corpo de Jesus. É isso mesmo, na ceia, sabe? Não, vamos comer aqui o corpo de Jesus e beber do sangue. Olha só, o povo está comendo carne e bebendo sangue, vamos matar cristão. Isso é um absurdo. Então, olha só o que esse povo está sofrendo, uma forte perseguição. Gente, o Coliseu é um monumento que está de pé até hoje, que mais matou cristão na história da humanidade. Cristãos eram jogados lá todos os dias para serem devorados por leões, para serem mortos por gladiadores. Era um espetáculo público a morte de cristão naquele tempo. Então, olha só para quem Pedro está endereçando essa carta. Eu estou tentando te mostrar a seriedade daquilo que eles sofriam, para você compreender o contexto histórico dessa galera. Eles estavam sendo fortemente perseguidos, tá bom? E aí Pedro, novamente eu vou ler para vocês, capítulo 2, 1 Pedro 2:11, amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então Pedro, ele vai dar uma palavra aqui para esse cristão que estava sofrendo, sendo perseguido, sendo morto, e ele vai falar, olha, nós temos uma expectativa a seu respeito, que você, como peregrino deste mundo, que você se abstenha dos desejos carnais e vivam de maneira exemplar. Gente, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, dadas as informações que acabamos de ver. Qual era a identidade desse povo? Será que era fácil ser judeu cristão nessa época? Será que era fácil se assumir nesse período aqui da história, cristão? Eu era ali judeu, eu cresci em Israel, ou às vezes eu cresci fora, em alguma cidade ali da Ásia Menor. Eu cresci judeu, eu acreditei na lei de Moisés, eu segui a lei de Moisés durante toda a minha vida, mas em determinado momento eu tive um encontro com o cristianismo. De repente Pedro pregando, ou Paulo pregando, ou algum outro discípulo, e aí eles vieram até mim, pregaram o evangelho de Cristo, eu acreditei naquilo com toda a minha vida, e aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Só que aí, daí por diante, tudo deu errado na vida da pessoa. Sabe por quê, gente? Eles eram judeus que não eram aceitos pelos judeus. A galera deles, os irmãos deles, muito provavelmente o criticavam. Falaram, mano, você é louco? Você abandonou Moisés, a lei de Moisés, por esse cara que veio aí, apareceu, tumultuou, fez mó bagunça, e agora você acredita que ele é o Messias, que ele é Deus? Você está louco? Como assim? Então, é você ser um judeu que não é aceito pelos judeus. É você viver no Império Romano, mas não ser aceito pelo Império de Roma. Os romanos não gostavam dos cristãos naquela época. Eram maltratados, perseguidos, mortos, acabamos de falar aqui. E aí Pedro chega para eles e diz, vocês são estrangeiros. Vocês não pertencem a esse rolê aqui. Essa é a mensagem de Pedro para essa galera. E gente, para aquelas pessoas, vamos ser 100% sincero e honesto, era mais fácil se render. Não era? Eu não sei você, mas talvez você seria muito levado a entregar os pontos. A se render, a falar, mano, quer saber? É melhor mesmo eu entregar os pontos. É melhor mesmo eu, não tem como. Porque os meus irmãos me perseguem. Minha mãe não olha mais na minha cara. Minha irmã não quer mais saber de mim. A galera quer me matar dentro de casa, fora de casa, na rua, na padaria. Se eu tenho um negócio, ninguém compra no meu negócio. Porque falaram que eu sou cristão, que eu como gente. Olha só o nível de perseguição que essas pessoas estavam sofrendo. O que era mais fácil? Se render. Falar, quer saber? Eu vou deixar quieto. Essa queda de braço aí não vai me levar a nada. Não vale a pena ser cristão. Não vale a pena eu ter tantas negações na minha vida, eu abrir mão de tantas coisas pelo cristianismo, sendo que o que só acontece comigo é sofrimento. Olha o contexto dessa galera aqui, gente.
E aí, talvez era mais fácil se render às tradições judaicas, porque meu pai ia me aceitar de volta, porque a minha família ia me receber, porque a partir de agora, se eu voltar às tradições judaicas, vai ficar tudo bem dentro de casa. Os romanos aceitam os judeus, eles conseguem se tolerar. Acho que é melhor eu voltar a ser judeu. Ou se render a Roma, se render aos prazeres de Roma, se render às festas de Roma. Você já leu, alguém já viu algum documentário sobre o Império Romano? Para falar sobre festas, sobre orgias, prazeres, bebedice, vinho. A galera aí acha que sabe curtir? Fala com o romano para você ver. Sabe o que é rolê? Você não está ligado o que é rolê. Tem uns imperadores lá de Roma, vixe, que a galera era cabulosa. E aí, talvez a luta daquela galera eu sou estrangeiro, eu não sou daqui, mas talvez eu tenha que me encaixar. Talvez eu tenha que me adequar. Talvez eu tenha que abrir mão de coisas aqui que Pedro está pregando, porque ele é muito radical. Não, Pedro, calma, segura aí. Eu acho que eu vou ter que me adequar a alguns pontos aqui. Alguns pontos que o império está me pedindo, eu acho que eu vou ceder. Alguns pontos que os judeus estão me cobrando, eu acho que eu vou ceder. E aí, esse é o ponto. Quando nós começamos a ceder? Eu tenho uma notícia para te falar. Você é estrangeiro. A palavra que Deus está dando aqui é que você é estrangeiro e peregrino no mundo. E aí vai chegar um momento onde a cultura, a sociedade, tudo aquilo que está à sua volta vai vir te confrontar e vai falar: e aí, você quer se conformar ou você quer confrontar a cultura? Vai chegar esse ponto, vai chegar esse momento. E aí, quais são os rolês que você vai se encaixar ou você vai se conformar para você estar com as pessoas que você quer estar? Quais são os ambientes onde você vai ter que mudar os seus princípios de fé? Onde você vai ter que mudar as coisas que você acredita com Deus para falar: não, eu acho que é melhor eu me encaixar. Olha, tem esse princípio aqui da palavra que é muito radical. Foi escrito há 2000 anos atrás. A galera lá não sabia o que estava falando. Esses pastores aí são um bando de fundamentalistas. Eu não preciso disso para ser um servo de Deus. Na verdade, em Jesus Cristo há liberdade. Na verdade, Jesus Cristo é amor. Tudo isso aqui que vocês estão falando é pesado demais. É severo demais. Só eu já ouvi esse papo? Ou não? Só eu já ouvi essa desculpinha? Quando nós chegamos no ponto onde ou é a cultura ou é o evangelho. Ou é a sociedade e o que ela oferece, ou é o evangelho. E aí? Qual é a nossa decisão? Qual é a nossa decisão? Quais lugares a gente passa então a frequentar? Ah não, mas vai dar tudo certo. Não, estou lá, mas não me afeta, não me atinge, não muda quem eu sou. Será que não muda? Não, mas não muda a minha maneira de pensar, não muda os meus princípios. Será? Porque, gente, eu acho que muda. Eu acho que muda. Eu acho que as pessoas que caminham com você te amoldam. Eu acho que as pessoas que andam ao seu lado vão amoldando quem você se torna. Isso é inevitável. Eu não sou influenciável, Rafael. Mentira. Eu sou influenciável, não sei você. Eu sou. Às vezes eu tenho preguiça de orar. Quem nunca? Às vezes eu tenho preguiça de buscar Deus, às vezes eu tenho preguiça de vir para a igreja. Às vezes eu não quero fazer as coisas do jeito certo, porque fazer do jeito certo às vezes é o mais trabalhoso. Para fazer o errado é um negocinho aqui, todo mundo ajuda. Mas o certo é você ser correto, é você não deixar se corromper, é você... às vezes é difícil, gente. Mas as pessoas que estão ao meu redor, ou elas colaboram para eu obedecer a palavra de Deus, ou elas me ajudam a me afundar. E aí, hoje nós estamos vivendo numa geração extremamente viciada em entretenimento. Eu confesso que é uma das minhas maiores fraquezas. Eu amo entretenimento. Minha esposa sabe. Chega em casa, eu quero assistir alguma coisa, algum vídeo, alguma coisa. Ela fica brincando comigo que quando a gente vai no cinema assistir um filme da Marvel, aí a gente está saindo do filme, aí ela já fala: ah lá, quantos vídeos você vai assistir? Do veredito, o veredito sem spoiler, o veredito com spoiler, a opinião do Omelete, do Pipocando, do Ei Nerd, que é o que eu faço.
Eu assisto 40 vídeos depois de assistir o filme. Ela fala, não dá só para assistir o filme e tá tudo bem? Não, eu tenho que ver tudo, eu tenho que ver todas as opiniões, eu tenho que ver todos os take por take dos filmes, e todos os spoilers, e todos os easter eggs. Esse sou eu. Mas, gente, existe um looping da nossa vida onde a gente fica viciado no algoritmo. Aonde a mornidão, aonde ler um livro se torna monótono. Onde, meu Deus, é muito parado um livro, eu abro aqui, aí eu tenho que ler ali inteira, aí eu já dormi, eu já cochilei, pesquei. Meu, é difícil. Eu quero ir no TikTok, que você rola, e não para. TikTok é um negócio embaçado, mano. Você fica ali, ó, dias. Você não come, você não bebe, você não precisa de nada, você só tem que passar o próximo vídeo. E todos os vídeos você adora. É cachorrinho fofinho, é criança cantando do cordeirinho. Eu sou o cordeirinho. Mano, eu amo esse vídeo, eu assisto ele todos os dias. Eu não assisti hoje. Ah, não, já assisti. Já assisti. E aí você está viciado naquele looping lá, meu Deus, qual é o meme novo, qual é o vídeo novo, qual é a trend nova, aí acorda o Pedrinho, aí vai não sei quem, aí vai não sei que lá, todo dia. E aí eu não sei você, mas tem hora que começa a bater uma ansiedade. Direto eu tenho, às vezes eu estou lá no celular aqui passando, e meu Deus, eu estou começando a ficar ansioso, eu estou começando a ficar desesperado, está tudo bem, mas o que está acontecendo? Às vezes dá vontade de tacar o celular, né? Meu Deus, chega. Mas é assim, nós estamos viciados. Existem vários estudos, vários estudos, falando que a sociedade futura é preocupante. Porque assim, existe um grande avanço em inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? Seu algoritmo. Ninguém fica lá, não fica uma pessoa lá atrás falando, meu Deus, o que o Rafael gosta? Eu vou entender o que ele gosta e eu só vou mandar vídeos que ele gosta, porque aí ele vai ficar preso. Não é uma pessoa que faz isso, é um robô. E esse robô, ele entende os seus movimentos, ele entende quanto tempo você gasta em cada vídeo, ele entende o que você curte, ele entende aquilo que prende a sua atenção, e ele te joga mais informações parecidas com aquelas. É um robô que faz isso. Só que o lance do futuro é, daqui a pouco o robô vai conversar. Daqui a pouco o robô vai trocar ideia com você. E será que vai ser mais interessante conversar com um ser humano ou com um robô? Porque o robô, ele vai falar tudo o que você gosta. O robô, ele vai falar da sua série favorita. Ele vai falar dos seus filmes favoritos, do seu lazer. Ele vai falar do seu trabalho, ele vai falar dos seus sonhos. Ele vai falar o que você quer ouvir. E aí você vai sentir muito mais prazer de estar trocando ideia com o robô do que com o ser humano. E isso é assustador. Eu conheço uns amigos meus que trabalham com programação, eles ficam com medo, trabalhando na área, eles têm medo disso. Então, gente, olha só o que está acontecendo. Hoje, o Império Romano, a sociedade, tudo que nós falamos aqui, que era uma perseguição dura que o cristão sofria naquela época, que era visível, que era externa, que estava longe, hoje está na palma da nossa mão, é um celular. Hoje está dentro da nossa casa, hoje está muito menos perceptível. Aquilo que pode nos corromper, que pode nos levar para longe, que pode abafar os princípios de Deus no nosso coração, hoje não vem através de um cara lá de fora, um soldado romano que quer te matar. Não, hoje é um like no Instagram. Hoje é uma coisa que é permitida, que está ali, e vai pouco a pouco mudando quem você é. E aí você começa a falar o que todo mundo fala, ir onde todo mundo vai, fazer o que todo mundo faz. A maioria das vezes não são coisas nem que são pecaminosas. Não é nem pecadão que você está fazendo. Não, é uma besteirinha. Assistiu mais um episódio da série. E aí assisti outro, e aí assisti outro, e aí continua. E aí é Stranger Things, e aí é um monte de coisa. E eu nunca assisti Stranger Things, então nem sei o que eu estou falando. Mas o pessoal que assiste This Is Us, né, que acabou agora... Que aí, Friends eu gosto, Friends é legal. Mas aí é outra coisa, e aí sempre você está à busca. Sempre você não está satisfeito, sempre você está incompleto. Sempre você está ali naquela busca. E Jesus já ficou lá fora da sua vida, das suas prioridades. Pode ver, gente, é triste o que eu vou falar agora, mas jovem não sabe nada de Bíblia. Jovem da igreja hoje, em 2022, a maioria não sabe nada de Bíblia. Não sabe. Você vai perguntar, quem é Paulo? Quem é Timóteo? Timóteo, quem é Timóteo? Dá para saber quem é Timóteo? Ah, não, é o filho da fé de Paulo. Não, que filho da fé de Paulo? Não faço ideia de quem seja Timóteo. Quem é Tíquico? Que Tíquico o quê?
Aí você fala, não, Rafael, mas é porque a Bíblia tem muitos nomes, eu não sei de cor. Aí se eu te pergunto quem era da família Lannister lá de Game of Thrones, você sabe o nome de todo mundo. Que tem 40 milhões de personagens em Game of Thrones. Você tem que ler livro para entender a série. Mas a Bíblia você não entende. Mas a palavra de Deus você não conhece. Por quê? Talvez você está se afastando. E se afastando. E aí é cheio pela cultura. E aí é cheio pelos amigos. E aí é cheio pelos rolês. E aí é cheio pelo que é legal. E aí é cheio pelo que é entretenimento. E aí é cheio pelo que é divertido. Por que é muito mais fácil encher a igreja com noite de jogos do que com culto? Porque entretenimento é mais legal. E a gente sabe disso. Então, qual é a nossa busca? 1 João 2,15 diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que você realmente ama? O que eu realmente amo? Talvez a gente tenha se esquecido quem a gente realmente é. Talvez no meio dessa bagunça toda, ideológica, política, social, contemporânea, e rede social, e, enfim, informação, talvez a gente tenha se perdido no meio do caminho e nos esquecemos quem nós realmente somos. Esquecemos qual é o nosso chamado para essa terra, esquecemos qual é a nossa identidade, esquecemos qual é a nossa cidadania. Eu pertenço ao Brasil, eu pertenço a São Paulo, eu pertenço à tribo que eu falo fazer parte, e hoje todo mundo está na busca pela sua própria tribo. Eu não sei você, se você já viu isso. Todo mundo quer fazer parte, se sentir acolhido em um grupo, se vestir igual aquelas pessoas, e estar ali no rolê, e ser descolado, e ser diferente. Todo mundo está nessa busca. Eu quero me sentir parte, eu quero me identificar em algum lugar. Mas será que o principal você não tenha se esquecido? Que você é estrangeiro nessa terra, que você é peregrino nessa terra, que você está de passagem. Talvez você não está percebendo, mas o mundo está mudando a sua essência. As coisas do mundo estão mudando quem você realmente é. Talvez os pecados que você cometeu mudaram a sua essência, mudaram quem você realmente é. Talvez os erros que você cometeu no passado mudaram a essência. E antes você era inocente. Antes você acreditava, antes você tinha fé, antes você amava a Deus, antes você vinha a um culto como esse, levantava as mãos, adorava a Deus, chorava na presença de Deus. E hoje você é crítico. E hoje você sabe daquilo que acontece nos bastidores. E hoje você é desconfiado. E hoje você não ouve palavra de qualquer um, porque você sabe de tudo. Mudaram quem você é. Queridos, como será que Deus nos enxerga? É uma dúvida que eu penso todos os dias. A gente vive numa gana tão grande de agradar a sociedade, ter like, ter curtida, e ter post, e ter engajamento, e ter pessoas que nos seguem, e ter, sabe... Essa luta todos os dias, eu preciso de seguidores, like, engajamento, views e tal. Mas e Deus? O que Deus pensa a nosso respeito? Será que Deus nos enxerga como estrangeiros nessa terra? Ou será que Deus nos enxerga como... Não, eles já aceitaram a cidadania da terra. Eles já acolheram já. Deus, estava muito difícil ser crente, Deus. Olha, 2022, Deus, tem muita coisa legal. Aquela época lá, em Roma, nem tinha tanta coisa legal para fazer. Hoje, Deus, tem metaverso. Eu boto um óculos, eu vou para outro lugar do mundo. Hoje eu tenho muita coisa divertida para fazer. Deus, não dá para eu parar todos os meus compromissos e responsabilidades e afazeres, e rolês para ir, e amigos para visitar, e barzinhos para colar, e todas as atividades para parar, Deus, e querer ter essa vida aí que o Senhor está me cobrando. Não dá. 2022, Deus. Se enxerga. Quem nós somos? Quem nós somos? 1 Pedro 2, versículo 9, o versículo que antecede ao texto que nós lemos. A palavra de Deus diz algo muito importante ao nosso respeito. Versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Sabe o que a palavra de Deus diz ao seu respeito? Que você faz parte de um outro povo, uma outra nação, um outro conglomerado de pessoas, um outro rolê. Você faz parte desse rolê. Você é a geração eleita. E sabe, gente, o que nós estamos fazendo com o chamado de Deus para as nossas vidas? Chamados para vivermos uma vida na contramão da sociedade em que vivemos. Será que, se você concorda com todos os artistas da Globo, em todos os posts deles, será que você agrada a Deus? Será que, se você curte tudo aquilo que os políticos postam e não sei o que, nossa, é verdade, isso aqui é verdade, será que agrada ao coração de Deus? Será? Às vezes é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Se eu estou agradando muito o mundo, será que Deus se agrada de mim? Porque eu não sou o que esse mundo espera, eu sou uma geração eleita, eu sou um povo de Deus, eu sou um povo exclusivo de Deus, eu faço parte de outro rolê, eu faço parte de outra galera, eu não estou nesse bolo aqui. Será, gente? Não é a sua casa, a sua família, os seus pais que te definem. Não é o lugar que você nasceu e que você mora que te define. Não é a galera que você anda que te define. Se você quer ser povo de Deus, é uma decisão que te define. Eu escolho abrir mão de tudo aquilo que de repente para mim seja transitório e passageiro, para ser povo de Deus. Eu escolho viver uma vida diferente nessa terra para ser povo de Deus. Eu escolho abrir mão de repente ter tanta fama ou popularidade, de repente ser tão aceito pelas pessoas, de repente ser, nossa, olha, legal, acolhido, maravilha. Não, eu escolho abrir mão disso. Muitas vezes na minha vida eu escolho abrir mão de ser um pregador legal, de ser um pregador que empolga as pessoas. Muitas vezes eu escolho isso. Porque eu escolho, não importa o que as pessoas pensam ou falem, não importa quais são os princípios que elas acham mais importantes. Se para ela vir para a igreja é ouvir uma palavra legal, dar glória a Deus, gritar, e é isso aí, isso é bacana, isso é divertido, e ir embora e nada mudar na vida dela. Eu escolho, mesmo que as pessoas não gostem de mim, é falar aquilo que pode tirar elas do inferno. É falar aquilo que pode tirar elas do império das trevas. Que a Bíblia diz, vocês são escolhidos de mim, e eu te tirei do império das trevas, e eu vou te levar para o império da luz. Eu vou te trazer para ser meu povo. Ah, Rafael, mas é muito duro ouvir isso. Eu sei que é. Eu sei que às vezes é. É duro para mim. Você acha que enquanto eu estou estudando isso aqui, Deus não está falando comigo? Você acha que é fácil pregar isso aqui? Não é muito mais legal pregar um negócio que o pessoal vai ficar feliz, vai dar glória a Deus, vai aplaudir, vai vir me abraçar depois? É mó bacana. É mó bacana. Mas não, gente. Às vezes nós devemos fazer aquilo que é impopular para que o reino de Deus cresça. Às vezes nós devemos fazer aquilo que não vai gerar likes ou comentários ou engajamento, mas o reino de Deus vai crescer. Mas o reino de Deus vai amadurecer. E se for para converter o coração de uma pessoa para viver uma vida de integridade, de caráter na presença de Deus, vale a pena. Vale a pena transformar uma pessoa do que levar multidões para o inferno. Com o ego afagado, chorando e cantando louvores e pulando na igreja e indo para o inferno, porque não existe mudança de vida, porque não existe princípios da palavra, porque ela não é povo de Deus, porque ela ama o mundo, porque ela adora o mundo, e Jesus Cristo não mora dentro dela, e ela se engana, porque o louvor é muito legal e faz ela chorar porque é emocionante, e ela se engana, porque ela não é forasteira. Ela é apaixonada por esse mundo. Queridos, vocês são geração eleita. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus.
Não se esqueça disso. Não se esqueça disso quando você acordar de manhã e ir para a faculdade, quando você ir para o seu local de trabalho. Não se esqueça disso quando você ir conversar com seus amigos. Não se esqueça disso quando você decidir fazer alguma coisa, ir para algum rolê, algum lugar. Não se esqueça que você não pertence a esse povo. Não se esqueça que você não pertence a essa terra. Não se esqueça que tudo que tem aqui, Paulo diz assim, tudo nessa terra eu considerei esterco, refúgio, lixo. Você pode falar até cocô. Eu considerei isso comparado à glória de Cristo, comparado ao reino de Cristo. E aí, irmão, como que a gente quer que alguém na nossa geração viva algo diferente, sendo que o entretenimento é bem mais legal do que servir a Deus? Sabe? Que Deus tenha misericórdia da nossa juventude. Misericórdia. Porque tá difícil, gente, encontrar pessoas que decidam verdadeiramente viver uma vida para Deus. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil todos os dias. Eu falo na minha vida. Tá difícil todos os dias escolher Deus. Está difícil. Nunca esteve tão difícil. Por isso que a palavra de Deus, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Porque está difícil, é complicado escolher a Deus todos os dias. Mas, querido, vamos nos lembrar quem nós somos. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Amém.